sobre querer começar e lidar com as dúvidas sobre si mesmo, sobre o medo e pânico de ter milhões de ideias na cabeça e não conseguir colocar um A na página, sobre colocar um A na página e já pensar que tá horrível e que ninguém vai querer assistir isso, sobre ter dificuldade de respirar enquanto sua garganta fecha, sobre pensar que todos os vídeos do mundo são melhores do que o que você está tentando fazer, sobre tentar usar referências que estão na sua cabeça e ao mesmo tempo ser você mesmo e usar a sua voz, sobre pensar o quanto você não sabe como fazer o que você está fazendo e deveria estudar mais e mais e continuar sem agir até que você saiba tudo na sua cabeça antes, sobre ter TDAH e se distrair com cada pensamento aleatório que constantemente passa pela sua cabeça a cada 0,5 segundos, sobre justo no momento de sentar para escrever, todas as preocupações existenciais da sua vida até hoje caírem em cima da sua cabeça como um piano desafinado, sobre inesperadamente querer lavar o banheiro, sobre seu coração disparando de ansiedade enquanto o telefone toca e você não sabe quem é, mas sabe que não é importante porque só recebe ligações de companhias telefônicas tentando te vender plano de internet, sobre a sensação de, ao sentar para escrever, um exército de soldados maquiavélicos que moram dentro da sua cabeça aparecerem e começarem uma guerra contra a sua vontade de escrever. Sobre esses soldados maquiavélicos serem extremamente hábeis e bem armados e conhecerem intimamente todos os seus pontos fracos e vulneráveis. Sobre a sensação de estar lutando ao mesmo tempo contra e a favor desses soldados maquiavélicos. Sobre a sensação de estar entre a vida e a morte. Sobre a sensação de estar em um campo de batalha. Sobre a sensação de estar em guerra. E sobre você continuar fazendo o que você quer fazer, mesmo assim. Bom, é sobre isso. E apesar de ter dito isso tudo, eu ainda tô com vontade de sair correndo. Talvez eu devesse colocar uma música relaxante nesse momento. Vou fazer isso. E a pergunta é, se tudo isso é tão difícil pra mim, por que eu ainda tô aqui? E a resposta é porque tem essa vontade dentro de mim, essa necessidade de me expressar criativamente de alguma forma, de algum jeito. E eu acredito que muita gente se sente assim também. Eu me sentia assim a vida toda, desde criança. A diferença é que quando eu era criança eu fazia as coisas. Eu nem pensava, só ia fazendo, brincando, porque era divertido, porque era prazeroso. Desenhava, criava histórias, escrevia para peças de teatro na escola, atuava. Até que um momento eu parei. E isso doeu muito. E dói até hoje. Tem muitas razões para isso ter acontecido, mas se resume a medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de ser rejeitada, medo de não ser bom o suficiente, medo de não dar certo. E esse medo me travou. E fiquei bloqueada por muito tempo, anos, na verdade. Até fazia e tentava fazer coisas criativas, mas nunca conseguindo ser eu mesma. E é isso que no fundo eu estava buscando, me expressar criativamente sendo eu mesma. A mais apavorante de todas as tarefas. E me culpei muito por isso. E culpei os outros, e me cobrei, e me enrolei, e me desviei. E por fim, achei que o problema era eu. Sabe o fenômeno da paralisia do sono? Eu tinha paralisia da vida. E tava com medo de errar. Tava com medo de viver. No meio de tanta confusão interna, eu tentava achar a ponta do fio de uma linha muito embaralhada. É como se eu tivesse passado a minha vida adulta inteira tentando desemaranhar esse novelo de linhas para poder começar. O novelo das linhas dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E não conseguia sair do lugar. Não conseguia fazer o que eu queria. Nem entender de fato o que eu queria. Ficava mais frustrada, mais desacreditada de mim mesma, em um ciclo infinito de sensação de fracasso e culpa. Até me dar conta de tentar fazer diferente. Começar com um novelo embaraçado mesmo, com as linhas ainda enroladas e bagunçadas. Ia desenrolando no caminho. E mesmo assim, ir bordando com os pedaços de linha solta que eu conseguisse segurar. Mas bordar. Mesmo sem saber que figuras ia sair. Mesmo desajeitado. Mesmo sem saber bordar. Eu me dei conta que na minha cabeça eu estava esperando bordar lindas figuras perfeitas antes de aprender a enfiar a linha na agulha. Medo de passar pelo processo de fazer, errar, aprender. Medo de arriscar. Arriscar ser eu mesma. Porque desde quando a gente nasce, uma linha vem se desenrolando. E vem se misturando a outras linhas de outras pessoas à nossa volta, as nossas próprias linhas, e se enrolando e criando nós pelo caminho. Só que no meio de tanto tempo tentando desatar os nós que foram se formando, eu esqueci do propósito das nossas linhas, que é bordar. Fiquei tão absorvida em tentar desatar esses nós do passado que acabei esquecendo do principal. O que eu queria bordar para o futuro? Quem eu quero ser? Que vida eu quero ter? O que faz sentido para mim? Que apesar dos nós, a agulha está sempre nas nossas mãos.
mesmo com os emaranhados, a gente sempre pode pegar uma ponta solta, passar pela agulha e bordar as formas que a gente quer, do jeito que dá. E talvez esse seja o jeito de desatar o emaranhado de dentro. Começar a bordar, puxando as linhas devagarinho, pouco a pouco, mas ir bordando, fazendo, mesmo sem saber direito como, experimentando. E ir relembrando do que a gente quer bordar, dos desenhos, das cores e das formas que nos fazem bem. E finalmente, mesmo errando, mesmo fazendo figuras um pouco tortas, começar a bordar o tecido das nossas vidas, do nosso jeito. E é por isso que eu tô aqui hoje. E é por isso que esse vídeo existe, mesmo sendo tão desafiador. Para aprender fazendo, para aprender errando, para encarar os meus medos, para me dar um voto de confiança, para alimentar os meus bons soldados internos que lutam pelos meus sonhos, ao invés dos maquiavélicos, e para aprender a bordar, bordando.